Uhum. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para o nosso quadro Bate-Papo Essencial e quem eu trouxe foi a Pati do Rio. Ela é uma querida. Obrigada, Pati, obrigada por você ter topado fazer isso comigo. É um quadro novo que eu estou trazendo algumas pessoas para a gente bater um papo, para você conhecer, para você que está aí do outro lado, que se identifica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre meditação, yoga e óleos essenciais. Então, Pati, conta pra gente quem é você. Hum, eu sou tantas versões de mim, deixa eu ver onde é que eu começo. Eu vou começar 20 anos atrás, que foi quando eu conheci os óleos essenciais pela primeira vez e me encantei. Eu não fazia a mínima ideia o que era aquela coisa que tinha dentro daquele vidrinho de âmbar que a minha amiga me mostrou. Só que aquilo me inspirou, aquilo me fascinou. E a partir desse dia eu comecei a estudar e a utilizar os óleos essenciais para cuidar da minha saúde emocional. Eu sei que os óleos essenciais eles também têm um grande papel na nossa saúde física. Eu uso para cuidar da minha saúde física, certamente. Mas para mim o grande pulo, o grande salto foi na questão emocional. E por que eu digo isso? Porque eu acredito muito que o emocional, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é que são o ponto de partida de tudo que a gente é. Tá? E isso não sou eu que inventei, não, tá? Hoje em dia, a física quântica comprova isso, né? Que o ponto de partida do ser humano é a consciência. Então, partindo desse princípio, se eu quero afetar o meu corpo físico, se eu quero trazer equilíbrio, homeostase, saúde, bem-estar para o meu corpo físico, eu tenho que pensar nos meus sentimentos e tenho que olhar os meus pensamentos. Então, assim, no meu trabalho, que hoje eu ajudo as pessoas a iniciarem uma prática de meditação, eu sou coach de desenvolvimento pessoal, instrutora de meditação e aromaterapeuta. Então, o meu trabalho, apesar de ter esses nomes todos que eu falei, ele é muito simples. Eu procuro trazer o bem-estar para as pessoas, abrindo a consciência delas. E como é que você abre a consciência de uma pessoa? É você fazendo ela entender que o mais importante que ela tem na vida dela, o patrimônio mais importante de um ser humano é os seus pensamentos e os seus sentimentos. E a gente não precisa acreditar nisso. Os sentimentos e os pensamentos, mesmo que a gente viva de uma forma automática, são eles que determinam o nosso mundo externo. Então, se você quer saber o que está acontecendo dentro da cabeça de uma pessoa, olha para a vida dessa pessoa. Se essa pessoa é próspera e saudável, os pensamentos dela certamente estão na direção da prosperidade e da saúde. Então é muito simples, é tão simples que a gente até Confunde! confunde, mas é isso. Então, assim, é isso que eu procuro passar para as pessoas. Então, como é que a aromaterapia, por exemplo, pode ajudar dentro desse paradigma? Os óleos essenciais, eles podem nos ajudar a transformar os nossos pensamentos da forma automática, que é a forma que a maioria das pessoas vive, no automático, e geralmente naquele estado de luta e de fuga, do medo, da escassez, da emergência, que é uma forma que o nosso corpo atua somente em estados de emergência, quando tem alguém atrás da gente, ou quando tem um leão que vai pular em cima da gente, a gente precisa desse mecanismo de luta e fuga para a gente sobreviver. É o instinto de sobrevivência, né? É um instinto primitivo, né? Exatamente. O primeiro instinto é o de sobrevivência, então você Exa começa a fazer coisas para sobreviver. Exatamente. E aí uma série de mecanismos a nível químico começam a acontecer no corpo. A gente começa a liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina, as nossas pupilas dilatam, o nosso sistema imunológico ele é reprimido, a nossa digestão para,
Por quê? Porque a gente precisa de toda a energia disponível para a gente correr mais rápido, para a gente prestar atenção e para a gente se defender. Isso aí é sustentável e desejável em curtos períodos de tempo, quando a gente realmente precisa. Só que o que acontece com as pessoas hoje em dia? Elas vivem nesse estado de luta e fuga cronicamente, permanentemente, e não tem como o nosso corpo aguentar isso. Essa liberação constante do cortisol, ela é responsável por minar muitas das nossas funções fisiológicas. A gente acaba ficando mais doente porque o nosso sistema imunológico fica comprometido. Então, a gente precisa começar a reverter isso, para a gente entrar naquele estado de equilíbrio, de homeostase. E os óleos essenciais ajudam a gente. A meditação ajuda a gente, tá? E como? Primeiro, a meditação, ela ajuda a gente, primeiro, a chegar num lugar em que a gente consegue se auto-observar. Então, esse conceito de metacognição é a capacidade de nós nos auto-observarmos. E isso aí é muito precioso. Porque aí a gente sai de um lugar de a gente não entender que a gente está nesse estado de luta e fuga, de alerta, para a gente começar a se ver e dizer, gente, olha eu estou tão estressada, eu não sabia que eu estava estressada. Eu achava que isso era normal, era eu normal, né? Então, a gente começa... Peraí, só um minutinho que o meu gato está aqui querendo sair, desculpa. Não tem problema. Ao vivo e a cores, vai. Então... a gente está nesse estado de luta e fuga e não sabe que está. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer isso. E a meditação começa a trazer essa consciência para a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho sobre a meditação. Muitas pessoas têm um bloqueio para a meditação, né? Já que a gente vai falar um pouco de meditação, expert em meditação, então as pessoas acham assim, ai, meditação é só para as pessoas zen, eu não quero ficar lá assim... E, na verdade, isso já ficou lá atrás, né? E as pessoas falam, não consigo fazer meditação porque a minha cabeça não para, eu não consigo silenciar a minha mente. Também há muito tabu, não é tabu, são muitos mitos e verdades para a meditação, né? Então, eu queria perguntar para você se a gente consegue literalmente zerar a nossa mente com a meditação, ou a prática que nos leva à perfeição, ou isso nunca vai acontecer, né? E se não acontecer, como é que a gente pode fazer isso para suavizar? E, na verdade, a meditação, ela traz um autocontrole? Essas eram as duas perguntas que eu queria começar a perguntar para você, porque as pessoas têm uma resistência de que, eu não consigo, eu sou muito estressado mesmo, eu não quero fazer isso porque eu sou muito acelerado, eu não sou uma pessoa boa para fazer isso. E, na verdade, ele é a principal pessoa que deveria fazer isso, né? Então, me conta um pouco. Excelente pergunta, e é a pergunta número 1 que as pessoas me fazem. É impressionante como as pessoas têm esse preconceito de que para meditar certo você tem que parar de pensar. Primeiro, você nunca vai parar de pensar, sabe por quê? Porque o nosso cérebro foi feito para pensar. Então, assim, a gente vai parar de pensar quando a gente desencarnar. Então, assim, vamos esquecer isso. O ponto não é esse, né? E uma coisa muito interessante é que essa resistência que as pessoas têm para meditar, e elas não sabem, tem muito a ver com essa questão do sistema de luta e fuga. Por quê? Porque as pessoas, a maioria de nós que está dentro desse sistema, cronicamente, a gente acaba ficando viciado a um nível químico, a esses químicos que eu falei, ao cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, isso vicia. Apesar de ser ruim, isso vicia. Então, quando a gente entra num estado em que a gente não tem essa liberação desses hormônios, a gente começa a ficar muito nervoso, muito ansioso, e aí a gente não consegue. Então, e a gente não sabe isso, né? Porque, assim, você pensa numa pessoa que tem um vício em outra substância, né? Numa droga, uma coisa mais pesada, essa pessoa não quer ter esse vício, mas essa pessoa não consegue controlar.
da mesma forma. É muito interessante. Então, as pessoas, quando elas não conseguem sentar, eu não consigo sentar para meditar, não consigo ficar parado. Por quê? Porque ao nível fisiológico e químico, o corpo não aguenta isso, porque ele está acostumado, ele precisa daquela dose daquele cortisol, que é o que a gente fica acostumado. Então, a gente precisa entender que vai levar um tempo para a gente conseguir se libertar desse vício que a gente tem, que a gente nem sabe que a gente tem, né? Então, é uma questão de domar o corpo. É literalmente, a gente precisa começar a domar esse vício físico, ao nível físico que a gente tem, de precisar estar sempre fazendo alguma coisa, né? Então, você falou para mim de autocontrole, né? É exatamente isso que a gente quer. A gente quer comandar o nosso corpo, né? Porque senão o nosso corpo é que tá no controle. É o nosso corpo que está no comando. Então, a gente precisa ter consciência disso. É por isso que a meditação, antes de você começar a meditar, você tem que ter um conhecimento e um aprendizado sobre como funciona o nosso cérebro, sobre por que a gente tem dificuldade, ou seja, a gente tem que desmistificar uma série de coisas. Para no momento que você senta e que você começa a meditar e começa a ter aquele pensamento e começa a querer levantar, você entende o que está acontecendo. E aí você pode escolher, não, peraí, tá tudo bem, isso que está acontecendo faz parte. Mas eu vou escolher continuar aqui. Porque chega um momento que você domina o seu corpo, que o corpo cede, que você relaxa. Você falou uma coisa muito interessante sobre se comportar perante as coisas que acontecem, né? E eu tenho lido muito, estudado muito, e na maioria das vezes as coisas elas vão acontecer. As pessoas falam assim, eu vou ter uma vida melhor quando eu começar a não ter problema. Na verdade, você nunca vai deixar de ter problema. Se você for a pessoa mais pobre ou a pessoa mais rica, se você for a pessoa que está mais doente ou a pessoa que tem mais saúde, algum momento você vai ter problemas. Uhum. Mas, na verdade, não é a questão... O problema que vai surgir, é como você resolve aquele problema, é como você se comporta perante o problema. E que muitas vezes a gente cria histórias na nossa mente e aquelas histórias só são histórias porque elas nunca vão acontecer, né? Então a gente tem o hábito de começar a criar situações e circunstâncias que elas nunca vão acontecer, ou elas acontecem justamente por nós termos criado aquela realidade, né? Então, assim, às vezes eu acordo no dia e falo assim, nossa, tá me dando uma coisa ruim, eu não sei o que é, mas eu acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. Chega à noite, o que aconteceu? A coisa de ruim, óbvio, você já projetou, você já jogou aquilo pro universo. E aí depois você fala, tá vendo? Era a minha intuição que estava falando que alguma coisa ruim ia acontecer, não sabia o que era. Então, as pessoas... por que eu também quis que você viesse fazer parte desse papo? Porque tem que ter uma consciência maior, as pessoas estão tendo uma consciência maior, né? E a autoobservação, este controle, né, de que o que eu estou sentindo, ok, eu tenho um problema, mas como eu vou me comportar? Eu posso ficar desesperada, estressada, gritar, chorar, tá, mas vai adiantar meu problema? Não, vai ficar pior, né? Porque aí eu vou comer, aí o meu corpo vai começar a dominar as minhas emoções e eu vou sair do meu raciocínio lógico e aí eu não vou conseguir lidar com aquilo. E aí você consegue, não, mas e se eu parar, tentar manter a calma? E hoje, os óleos essenciais, eles me ajudam muito a manter essa calma. Os óleos essenciais, eles têm um poder... eu tenho a minha consciência, né? A gente está falando de duas coisas. Eu tenho a minha consciência, mas os óleos essenciais, eles me ajudam a ter este equilíbrio. Você consegue falar um pouco para a gente sobre... ter essa consciência e de... eu não vou falar de certo e errado, porque isso, para mim, não... o que é certo para mim, o que é errado para você e vice-versa, mas o que, no momento, eu
como eu me deparo com aquela situação, como eu resolvo aquela situação da melhor forma. E como os óleos essenciais, como a meditação, como a yoga, como qualquer atividade física que você faça, pode te ajudar. E eu queria também que você desse uma dica depois de... algumas pessoas têm muito preconceito com a meditação que a gente já falou, mas às vezes elas podem simplesmente começar por 3 respirações e elas irem aumentando. Você pode falar sobre isso também? Claro, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, tá? Vamos lá, não tem nada não. Então, a primeira coisa que você me falou da verdade e mentira, o que existe é uma lei universal, que é o seguinte, que, assim, independentemente de você acreditar ou não nela, ela funciona, que é que tudo aquilo em que você foca a sua atenção, você atrai para você. Não tem como, tá? O universo é feito de energia, de ondas de energia. Então, e as ondas de energia iguais, elas se atraem, tá? Então, se eu estou vibrando numa frequência de prosperidade, de amor, de paz, o que vai chegar até mim através dos pensamentos elétricos da minha mente e das ondas magnéticas do meu coração, né? Eletromagnético, é o que vai chegar até mim. É a mesma coisa, tá? Os semelhantes se atraem. Então, o que a gente precisa fazer é começar a ter esse entendimento e se observar para entender como é que isso está acontecendo na nossa vida. E isso acontece na nossa vida do momento em que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir. Então, a gente tem esse livre-arbítrio. Então, foi como eu falei no começo. Se você quer saber o que está acontecendo dentro do coração e da mente de uma pessoa, olha para a vida externa dessa pessoa. Então, o que a gente pode começar a fazer? Usando a meditação e os óleos essenciais para nos ajudar a transformar a nossa frequência, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para aqueles que a gente quer. E deixar de dar foco e atenção para aquilo que a gente não quer. Geralmente, quando a gente não quer uma coisa, a gente fica pensando naquela coisa. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Não, mas não é assim. É o contrário. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Então, é um treinamento que a gente tem que fazer. São novos hábitos, né? Novos hábitos. E a nível neurológico, como é que isso acontece? Quando a gente começa a pensar uma certa coisa, a gente faz conexões neurais. E quanto mais a gente pensa, mais são fortalecidas essas conexões neurais. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer fortalecer as conexões neurais daquilo que a gente quer e enfraquecer daquilo que a gente não quer. Como é que você faz isso? Você não pensa naquilo que você não quer e pensa naquilo que você quer. É muito simples, né? E os óleos essenciais, eles têm uma ação física no nosso sistema límbico, então eles ajudam a gente a entrar num equilíbrio, numa homeostase. E outra coisa, que as pessoas não falam muito, eles servem como uma âncora também, né? Eles servem como uma referência psicológica. E eu estou falando de uma coisa psicológica, então eles têm uma atuação física e psicológica, né? Porque aí, se aquele óleo essencial que eu uso, o bergamota, por exemplo, é um óleo muito de referência para mim, para calma, e eu sei que eu vou usar ele, que aquilo vai me dar uma tranquilidade, ele também está atuando no meu cérebro. E se eu uso ele na meditação, ou se eu uso um frankincense na meditação, ele vai estar me aterrando e ele vai servir também como uma âncora, né? E como é que a meditação ajuda nisso? A meditação, ela ajuda a gente, primeiro, como eu falei, a entrar naquele estado de homeostase e tranquilidade, né? Se a gente faz uma respiração, a gente já está desligando o nosso sistema parasimpático e ligando o sistema simpático, que está trazendo calma e tranquilidade, está informando o nosso corpo de que a gente não precisa se defender contra aquele leão que vai atacar a gente. Né? Eu estive na África do Sul recentemente e vi exatamente isso. Eu vi o impala ali, tranquilo, pastando. Ele estava em homeostase. De repente apareceu o leão. O que aconteceu? Acionou o sistema luta e fuga, o bicho correu, ele deu pé e conseguiu fugir.
15 minutos mais tarde, ele já estava ali pastando do mesmo jeito, o sistema dele de homeostase restabelecido. Então, assim, é assim que a gente precisa funcionar, né? Sim. E a meditação nos proporciona isso. O que mais que ela nos proporciona é que ela permite abrir a nossa caixa preta do nosso inconsciente, né? A gente sabe que 5% é consciente e 95% é inconsciente. Ou seja, o nosso cérebro é um iceberg, né? E a gente pode não saber, mas a gente atua nesses 95%. Todos os nossos, a maioria dos nossos preconceitos, crenças, hábitos, pensamentos mais arraigados estão aqui nesses 95% que geralmente a gente adquiriu nos primeiros 7 anos de vida, mas que a gente não conseguiu lidar e jogou lá para o inconsciente. Então, a gente não pode mudar a nossa vida querendo afetar só os 5%. A gente precisa acessar esses 95%, que a gente só consegue fazer quando a gente está vibrando em ondas cerebrais abaixo de alfa, né? Eu aqui com você estou falando em onda beta média. Mas para a gente poder começar a acessar esses 95%, a gente tem que começar a descer para alfa e teta e possivelmente gama. As formas da gente conseguir fazer isso é através da meditação. E aí me fala um pouquinho como a gente chega nessas ondas alfas, beta, teta. Quando a gente sabe, eu faço meditação, né? Foi extremamente importante. Eu sou uma pessoa super agitada, meu cérebro ele pira mesmo, eu sou da noite, então se deixar eu fico. Eu sou uma pessoa muito acelerada, com muitas coisas na cabeça. E aí, por conta disso, eu tenho uma sobrecarga, né? E chega uma hora que eu preciso respirar, porque senão não dou conta, senão a gente pira mesmo. É muita coisa, a gente está num mundo muito doido hoje, né? Casa, trabalho, ser mãe, tudo você tem que fazer. Então, tudo isso que a gente faz acaba sobrecarregando. E se você não tem um momento para se equilibrar, e como é que você acessa, né, essas ondas? Como você começa a entrar no seu inconsciente, né? Na hora de dormir? Não é? É você relaxando, respirando? Conta para mim como a gente chega nesses 95%. Ok. Bom, a gente, quando vai dormir, naturalmente, a gente começa a mudar nossas ondas cerebrais do beta para o alfa, né? Então, tem naturalmente no nosso ciclo diário, né? Que quando o sol se põe, o nosso cérebro começa a produzir a melatonina e a melatonina ajuda a gente a começar a baixar a bola e dormir. Então, antes de dormir, a gente já naturalmente vai entrar naquela onda alfa, se preparando para dormir. E quando a gente acorda, a gente também está saindo, né, de uma onda mais profunda, da onda gama para a onda delta, teta, delta para a onda alfa. Então, esses momentos, antes de dormir e logo ao acordar, são extremamente propícios, porque a gente já está naquele estado em que as nossas ondas cerebrais estão mais profundas, estão mais lentas, estão mais conducivas a gente meditar. Então, eu pessoalmente medito quando eu acordo. Por quê? Porque antes de eu dormir eu fico muito cansada, com muito sono. Isso é uma coisa pessoal, eu acabo adormecendo. Então, eu faço um tempo todo dia de manhã, antes do meu dia começar, porque aí não teve nada ainda que me fizesse entrar naquele estado beta de alerta. Eu estou ali relaxada e, se necessário, eu acordo mais cedo, tá? Hoje em dia eu escolho meditar por volta de 50 minutos a 1 hora, mas não é necessário, tá? Assim, uma pessoa que nunca meditou antes pode começar meditando 1 minuto, 5 minutos. E aumentando, né? Isso, e aumentando. Você medita 1 minuto uma semana, depois 2 minutos na próxima. Você pode começar dessa forma, porque você quer realmente acostumar o seu corpo a fazer uma coisa que ele não estava acostumada, né? Eu não comecei meditando esse tempo todo. Eu já tive, enfim, que passar por tudo que eu tive que passar até chegar onde eu estou hoje, né?
E, obviamente, que você pode usar uns óleos essenciais para te ajudarem, né? Eu recomendo o frankincense, um sândalo, um vetiver, que vai te ajudar ali a aterrar, né? E aí você começa o seu processo no entendimento de que não vai ser fácil, que pode ser que você não fique daquele jeito que você visualiza o monge ali no alto da montanha, todo plácido, e pode ser que você saia da experiência e você continue agitado e está tudo bem. O importante é você fazer todo dia, né? Porque um dia e talvez não da forma que você espere, você vai começar a ver os benefícios, você vai começar a notar que você está um pouco mais calmo, que você está dormindo melhor, que você está... Não sei, para cada pessoa é diferente, mas eu acho que essa questão da expectativa também é uma coisa que as pessoas precisam entender, que a meditação ela não é uma coisa de performance, como você vai na academia e diz assim, eu vou perder 10 quilos e vou levantar 30 quilos naquele exercício. Sabe, essas metas bem específicas e mensuráveis, a meditação ela não necessariamente é assim, ela não precisa ser assim para você começar a ter resultados. Você sim vai ter os benefícios, mas você não necessariamente vai saber o que eles são. E isso faz um pouco parte também de abrir mão do controle de tudo, de toda hora, sabe? Que a gente tem muito essa coisa de controle. Se eu não puder controlar o resultado, não sei o que, eu não vou fazer, né? Você precisa, num primeiro momento, abrir mão disso, acreditar e ir em frente e fazer a sua prática. E ver que aquilo vai te fazer bem, né? Porque eu vejo quanto é importante. Antes foi muito difícil. No começo, como você disse, gente, era enlouquecedor. Ainda hoje, sim, às vezes eu faço, mas eu não... Às vezes eu falo assim, nossa, hoje não... Hoje minha cabeça tava bem agitada. Mas o legal é você perceber, é você começar a ter... É você começar a se olhar porque você fala assim, caramba, eu tô tão agitada e eu não tinha me dado conta do tamanho da minha agitação. E você só se dá conta quando você faz uma meditação, quando você para e aí você faz aquelas respirações, né? E de repente, quando você começa a entrar em um outro estado, a mente, pá, 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 e aí você fala, caramba, e aí você dá mais algumas respiradas, né, para falar, calma, tá tudo bem. E não tem problema você estar num momento agitado, mas que você perceba, é o se perceber. Eu acho que isso é muito legal. Outra coisa que eu comecei a fazer também, eu pessoalmente, e foi muito legal essa dica que você trouxe de meditar pela manhã, né? Porque quando a gente acorda, geralmente como as pessoas acordam, né? No susto. É o despertador que tocou e põe mais 5 minutinhos e daqui mais 5 minutinhos. E aí os 5 minutinhos foi tanto que ela tem que acordar desesperada, escovar os dentes, sair correndo porque já está atrasado. Geralmente assim. Ou então as pessoas acordam, celular. Primeira coisa, redes sociais, a primeira coisa. Então, e a gente ainda está num estado de acordar. Se as pessoas soubessem a importância que tem aqueles 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, né? Que ao acordar, elas têm um poder de transformar o dia e transformar o momento de vida delas, elas verdadeiramente olhariam para isso e se espreguiçariam e respirariam fundo e agradeceriam por estar ali e realmente mudaria esses 10, 15 minutos aí. E isso faz muita diferença, porque teve muita diferença comigo. No começo foi muito difícil. Eu achava que eu tinha que acordar e a primeira coisa que eu tinha que fazer era pegar meu celular. Porque eu tinha que responder mensagem, porque eu podia estar atrasada, porque alguém podia ter acordado cedo e precisava de mim. Calma, não vai acontecer nada se você não pegar o seu celular pelos próximos 15 minutos. Vai sim acontecer uma diferença enorme se você começar a ter uma consciência de que você precisa mudar, porque as pessoas, elas são muito imediatistas hoje, tudo é na hora, tudo é no momento, e se não acontece naquele momento é porque não deu certo. As pessoas têm essa tendência, e na verdade não é assim, né? A gente precisa ter o autocontrole porque as pessoas acham que tudo é o externo. Ai, porque fulano fez isso, porque minha vida tá assim, e na verdade quando a gente começa a fazer essas
pequenas mudanças que vão ser grandes mudanças, porque elas começam pequenas e a gente não consegue entender. E depois a gente vê o reflexo que elas são grandiosas, elas são muito poderosas. E aí há uma mudança de dentro para fora. E aí você começa a ver o reflexo lá fora, porque há um reflexo aqui dentro. Então, as pessoas, mais uma dica aí hoje para vocês, fora todas essas que a gente já passou, comece a se olhar. Se você quer mudar lá fora, se você não está gostando do que está acontecendo lá fora, é porque aqui dentro, como a Paty falou, tem muita coisa que não está legal. E se você não ajustar aqui dentro, lá fora, com certeza não vai ajustar. E aí, para a gente terminar esse papo super legal, porque eu ficaria horas nesse papo, que eu amo falar sobre isso. Paty, como a gente pode fazer uma meditação, como a gente pode começar por aquele 1 minuto, aquela respiração que a gente pode iniciar? Se eu sou iniciante, nunca me deparei com uma meditação, nunca me deparei com uma respiração. E a primeira vez que eu estou ouvindo é com a Paty hoje no Bate-Papo Essencial. Então, conta para mim como é que essa pessoa que nunca fez meditação, que ela quer mudar muitas coisas que tem aqui dentro, como ela pode fazer? De manhã ou à noite? Ou uma prática bem curtinha para elas começarem a iniciar? Então, existem vários aplicativos que você pode baixar no seu celular. Então, assim, fica super fácil. Você até pode pegar. É o momento em que é bom pegar o seu celular quando você acorda, né? Eu vou te dar o nome desse aplicativo, Insight Timer, e você bota aqui nos comentários, tá, do vídeo para as pessoas. Ou elas podem entrar no meu canal do YouTube, que eu tenho meditações que ótimo! gratuitas, né? Que as pessoas podem fazer. Eu tenho meditação de 1 minuto, de 5 minutos, enfim. E elas podem acessar o meu canal, o link vai estar aqui embaixo também. E, enfim, e aí é fácil. Assim, faca e queijo tá na mão. Agora só depende da pessoa realmente botar seu fone de ouvido e fazer isso todos os dias de manhã. Porque é o seguinte, você pode ter o que você quer na sua vida. Se você quer lutar por anos, se esforçar, se esfolar, aí você pode mudar o externo. Mas se você quer realmente fazer uma mudança que seja mais fluida, que seja mais fácil, que seja de dentro para fora, então você tem que começar a investir alguns minutos do seu dia e ir para dentro. Tá? Eu já fiz a minha escolha. Né? Eu também. Então, assim, é muito simples. E é por isso que tanta gente no mundo está meditando, porque as pessoas estão se dando conta disso. As pessoas estão lendo os estudos científicos e as pessoas estão meditando. Muito legal. Ó, mais uma dica que eu vou dar. A Valentina, minha filha, imagina, é a única menina da família. E ela tem muitas coisas, assim, às vezes ela fica nervosa, às vezes ela chora pra caramba. E uma das coisas que, não só para ela, mas para todos os três, até para o Otávio eu já comecei a fazer, ele vê, né, respirar. Quando eles começam a chorar, gente, é incrível. Quando eles começam a chorar ou começam com algum tipo de birra, a primeira coisa que eu falo para eles é: respira fundo. Respira fundo. E aí é incrível que a gente tem uma tendência de quando a criança chora, porque choro de criança é enlouquecedor, né? Choro de criança é enlouquecedor. Quando a criança começa a chorar, a tendência do adulto é falar: para de chorar. E quanto mais você fala para a criança, para de chorar, mais a criança chora. É terrível. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar: calma, respira fundo. E eu comecei a ensinar no começo como era o calma e respira fundo. E o respira fundo era respirar mesmo e soltar pela boca. E aí, é tão engraçado que todas as vezes que eles estão assim, eu falo: calma. Quando eu falo calma, eles já começam. E eles param de chorar. Então, eu sempre, o que eu tô sempre falando para as pessoas é:
Gente, vamos educar as nossas crianças. Nós somos, na verdade, vítimas de vítimas. Nós estamos nesse mundo enlouquecedor, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo. Cada vez mais adolescentes e crianças estão tirando as suas vidas porque as pessoas não sabem lidar com suas emoções, com seus sentimentos. A gente não foi educado, não tem uma aula na escola que fale para você como é que você lida com as emoções. E em casa, quando você faz uma birra, quando acontece alguma coisa, ninguém está te ensinando o porquê, como lidar com aquele sentimento que você está sentindo. É muito fácil você pegar uma criança, ela está chorando e ela querer um brinquedo, e você fala, então tá bom, toma esse brinquedo e para de chorar para parar com esse choro. Por quê? Porque é o mais fácil, mas não é assim que a gente educa as nossas crianças. Então, comece a ensinar as crianças a respirarem. Comece a fazer com que as crianças entendam qual o sentimento que elas estão tendo. E se nós, adultos, tivermos essa consciência e a gente iniciar isso com as crianças, com certeza a gente vai ter um mundo melhor e um mundo muito mais consciente. Quer falar alguma coisa para a gente terminar, Paty? Não, só te agradecer, porque muito bom esse bate-papo. Obrigada e com certeza haverão muitos mais pela frente, né? Sim, com certeza absoluta. A gente precisa marcar um treinamento de terça-feira. Estou sentindo muita falta dos seus treinamentos, de te ouvir falar, porque você, para mim, é um grande exemplo, uma grande inspiração. Paty, muito obrigada. Eu espero que vocês que estão assistindo, que vão assistir, que vocês tenham realmente uma conexão. Porque eu sei que quem assistir esse bate-papo é porque teve uma conexão com tudo que a gente está falando sobre meditação, sobre óleos essenciais, como ter uma nova consciência, como começar a mudar a sua mente para ter uma vida melhor. E, Paty, mais uma vez, obrigada. Outra coisa que eu queria falar para vocês, aqui embaixo vai estar o link do canal da Paty, então se inscrevam no canal dela, curtam os posts dela, curtam Paty, coloca aqui o Instagram também. Instagram, curta todas as redes sociais dela e façam meditação. Comecem a fazer meditação que vocês vão ver que a vida de vocês vai ser muito mais tranquila. Paty, um beijo, obrigada. Um beijo. Gratidão. Gratidão. Tchau, pessoal.